Olá! Muito boa noite! Agora já são 18 horas e hoje a gente vai começar uma live maravilhosa. E vamos falar sobre o poder da coragem. Olha que tema fantástico, né? Que a gente vai estar falando. E esse tema é um tema muito atual, né? E a gente vai ficar, né, esperando um pouquinho para ver se as pessoas vão chegando, né? Esse tema, o poder da coragem. Será que a gente tem coragem? Será que a gente é corajoso mesmo? E como é que funciona isso na gente? Isso daí são perguntas que a gente vai trazer aqui para nossa live. E aí a gente vai ficar conhecendo, né, algumas coisas. E com isso aí, a gente vai estar trazendo aí novidades para vocês. Isso daí vai ser muito bom. Meu nome é Rosemary Sá e eu sou coach de autoestima. E aí a gente pode perguntar assim: oi, Márcia, que bom que você já chegou. Olha, nossa convidada maravilhosa está chegando. Oi, Dani! Seja bem-vinda. Ai, gente, já falei isso para vocês, né? Que toda vez que eu vejo essa mãozinha, eu fico toda animada para ficar fazendo assim, ó. Ai, gente, é muito legal. A gente. Agora, Márcia, seja agora muito sim. bem-vinda à Agora nossa sim, live hoje. tava dando problema aqui no meu celular. Ah, é? Não sei o que que houve, não, mas agora conseguiu acertar. Ai, tá ótimo. Eu tô vendo você bem nitidamente, né? Aí, Então assim, eu tá. estava falando aqui, né, que é bastante interessante. A gente às vezes começa a falar assim: nossa, coragem, o que que é coragem, né? Aí eu estava comentando aqui antes de você chegar, né? Que a gente que vai falar sobre coragem hoje. Uau, vai ser, ó, incrível essa live. Só estou dando um tempinho para ver se o pessoal vem chegando. Mas, ô Márcia, vai aí se apresentando. Ou senão vamos batendo um papinho, então, enquanto as pessoas vão chegando. Aí eu estava pensando, sabe, quando eu estava fazendo o cronograma, né, da semana, que essa semana vai ter live quase todos os dias. Só não teve ontem e na quinta-feira que eu vou ter um trabalho. Mas os outros dias vão ter lives direto, porque as pessoas, né, elas buscam informações e isso aí vai estar ajudando muito. Olá, Luiz, ó, o Luiz chegando aí também. Acho que agora você já pode se apresentar, né, Márcia? Oi, tudo bem? É, oi, Rose, obrigada pelo convite, né, para a gente estar aqui mais uma vez nessa conversa, interagindo com as pessoas e trazendo esse tema que está tão em evidência nesse momento, né, que a gente está vivendo, que é ter coragem, né? Bom, para eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Márcia. Eu trabalho com consultoria em RH, com coach de competências, e ter coragem é um dos temas que estão frequentemente sendo falados, conversados, trabalhados dentro dos meus processos. Então, mais uma vez, muito obrigada, e eu estou muito feliz aqui, porque esse é um tema que traz muitas pessoas, né, para que elas possam se revisitar e caminhar, né, que é preciso coragem. O Luiz botou aqui, Márcia, olha, vamos começar a levantar voo do aeroporto. Manda aviãozinho geral. Gente, ó, vamos chamando aí, Ah, né, as pessoas aí, porque no Instagram é assim, né? Quando você começa a convidar as pessoas vão chegando, porque como todo isso. brasileiro, as pessoas são de última hora, né? Só vão chegando quando já É. começou. E Isso aí dependendo é da muito situação, legal. agora as pessoas já estão voltando ao normal, né? Saindo de casa, indo para o trabalho, já tem muita gente nesse processo, e às vezes pode estar aí no meio do caminho, pode estar chegando em casa ainda. Então, daqui a pouco o pessoal chega, e quem não conseguir chegar, né, Rose, vai assistir mais tarde, com certeza. Sim.
Vão assistir tudo gravado. Eu estou mandando meu aviãozinho, tá, gente? Vai falando aí, Márcia. Bom, Rose, primeiro eu queria trazer essa questão do que nós estamos vivendo, vivenciando hoje, né, por conta aí da pandemia, que agora, como eu falei, né, a gente está retomando, né, o mercado está retomando e a gente está voltando a uma vida, como o pessoal tem falado aí, a um novo normal. E o que a gente identifica muito nesse período, né, uma palavra-chave nesse período é medo. Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista sobre retomar das aulas, né? Você que é professora, eu estava vendo uma entrevista sobre a retomada das aulas, né? Como não existe um consenso ainda dessa volta. São pais com medo, né? São alunos com medo, são os professores com medo. Então, assim, não existe ainda um consenso sobre o que pode ser feito, né? Como agir diante disso. E é exatamente isso que a gente traz, né? Porque a coragem não é a questão de você não ter medo. A coragem é a questão de você não se deixar dominar pelo medo, de você agir com medo, né? Mesmo que você vá com medo. E o medo, ele é importante, porque o medo, ele nos traz aí uma cautela, né? A gente acaba tendo mais cuidados para fazer as coisas, como nesse caso das voltas às aulas, né? As pessoas querem voltar, mas com um certo cuidado. Eu escutei, tinha uma mãe que estava falando, né? Como é que a escola ia conseguir administrar essa questão dos procedimentos para evitar, né, o Covid, porque era uma escola de adolescentes, né? E os adolescentes, por si só, eles já não são ligados a regras, né? Já não tem mais essa coisa. E como é tudo muito novo, as pessoas ainda não estão habituadas, né? Então ela estava muito preocupada com isso. Ela quer o retorno, mas ela não se sente segura para enfrentar esse medo e voltar para as escolas. Então, acho que a partir daí a gente pode começar a destrinchar o que é ter coragem para enfrentar, né? Para enfrentar as coisas, as situações, né? Para enfrentar os seus medos. Não é isso, Rose? Isso, mas olha só, mas antes, Márcia, vamos perguntar para o pessoal, quem está assistindo aí, como é que está o nível do medo, e o que é medo para cada um de nós? Porque assim, às vezes a gente fala, eu vou falar já já que eu fui procurar lá o que queria dizer a palavra coragem, o conceito mesmo, apesar que a Márcia já falou aí, mas é uma coisa que é bem bacana, né, a gente botar para cada um de nós. Será que medo para mim é a mesma coisa que é para o outro? Ou, por exemplo, qual é o nível que você tem de coragem agora, em pleno período assim, né, dessa pandemia, que as pessoas estão fragilizadas com as incertezas, que isso aí foi o que você falou, né? Eu sou professora também, e não sou muito diferente dessas falas todas que você comentou aí, e as minhas amigas também, que são professoras, elas comentam muito, as mães dos meus alunos também, alguns falam, e alguns adolescentes também comentam sobre isso, né? Então, assim, será que esse pessoal... Vamos perguntar, mas estou curiosa. Olha, coach, gente, é uma pessoa curiosa. Eu quero saber, de 0 a 10, qual o seu nível de coragem agora, nesse momento aí? Será que alguém tem coragem de falar? Olha só, hein? Tem coragem de falar da coragem? Queria perguntar isso aí pro pessoal. Gente, como é que tá aí? De 0 a 10, qual é o seu nível agora, nesse momento aqui, de coragem para você enfrentar os seus desafios aí no seu dia a dia? Oi, Rejane, bem-vinda! Aí vamos ver, né, se as pessoas vão colocar, que eu acho que isso daí é uma coisa bem bacana da gente saber, porque a gente vai começar a fazer a nossa live, mas eu gosto de saber, e você também, né, Márcia, sobre o que as pessoas estão pensando. Porque às vezes a gente pode trazer aqui muita coisa e não seja aquilo que as pessoas que estão aqui estão precisando. E aí isso aí vai ajudar. Gente, vamos lá, vamos responder isso aí. A Daniela botou, medo, né? Não saber fazer algo que você tem que fazer e não ter controle do que vai acontecer. Aí o Luiz botou aqui, ó, o único medo é o medo de ter medo.
A Rejane Oi, botou 10. Alessandra, tô vendo a Alessandra aqui, uma amiga. Ó, a Alessandra também tá com 10. Olha, isso 10 de aí. coragem, olha que bacana. Olha só, gente, a coragem tá todo mundo aí bem corajoso. Olha, eu É, confesso para vocês que a minha coragem não está em 10, não. A minha está no 8. A minha está no 8, Márcia. Assim, é, porque assim, eu dificilmente dou uma nota 10 para alguma coisa, porque eu acredito que nossos pontos de melhoria vai nos fazer chegar a 10. Então, eu sempre coloco, né, uma pontuação que eu acredito que possa melhorar, né? Tudo pode melhorar. Então, eu coloco aí essa pontuação. Ah, o Luiz botou ó, 9, porque se for 10 seria inconsequente. A Dani botou 7. E aí, mas Márcia, eu, como é que eu tá o vou te seu? dizer, mas eu vou te dizer que a minha tá 10 também. Não nesse Que sentido ótimo! de que eu não precise melhorar, né? Que a gente tem essa consciência, que a gente está sempre precisando melhorar. Mas eu tenho me sentido muito fortalecida para enfrentar os desafios que eu venho enfrentando nessa minha nova experiência profissional. Eu já estive, né, lá atrás, eu já estive muito uma nota 7, 6 até, né? Mas à medida que a gente foi caminhando, a gente vai melhorando, se fortalecendo, né? A Alessandra colocou aqui que ela está com 10 pela Pela coragem. coragem. Maria É, Helena, olha só um minutinho, mas você chegou aqui um pessoal, olha só. A gente está falando da coragem. A gente está perguntando aqui, Maria Helena, o seu nível da coragem agora, nesse momento, de 0 a 10, que nota você daria? Pode continuar, Márcia. então, a Alessandra escreveu aqui que os ajustes acontecem no meio do caminho. Eu estou com essa frequência, entendeu? Eu estou indo e fazendo os ajustes no meio do caminho. Então, por isso que eu me dou nota 10, porque eu realmente estou disponível para enfrentar os meus medos, para não deixar os meus medos me paralisarem, né? Como a gente fala. Entendi, Márcia. Achei bem bacana essa sua colocação. Eu acho que isso aí também talvez seja questão de ponto de vista, né? A Rose, né? Ela sempre vê que a gente pode sempre melhorar. E aí, quando Sim, eu com falo em certeza. 10, quando a gente fala 10, para mim é porque eu já estou 100%, então não tenho que melhorar nada. Mas se você fala dessa forma como você falou aí, também tá ótimo, porque É até na uma coisa força de bacana. enfrentar, né? O 10 é na força de enfrentar, não que eu seja 10, mas o 10 é Uhum, na força de enfrentar os uhum. desafios, né? De não me deixar dominar pelo medo. Ele está Ah, aqui, sim. ele me tira, né, o centro, ele me faz estremecer, ele me faz balançar, mas ele não me domina. É nesse Ah, sentido que eu falo a nota entendi o que você 10, falou. entendeu, Eu Rose? já não pontuei dessa forma. Não no nível que ele vai Uhum, me mas fazer são, mais são esforço. válidas, né? Mas aí já Isso aí seria a são válidas. confiança. O que é bacana, sabe? Eu acho que é muito legal, Márcia, que a gente falar, porque cada um de nós vai ser de pensar de uma maneira diferente, e vamos entender isso de maneira diferente, e tudo bem, tá tudo e fazer os ajustes que a gente quer. Aí o Luiz botou aqui, ó, perfeição é a música do Legião Urbana. Existe, Até né, porque, gente? Rose, no início, né, a gente estava perguntando ao pessoal o que é coragem, né? Porque para coragem, para mim, pode ser ter um significado, para você ter um outro significado, e para as pessoas que estão participando, um outro significado, né? Por isso que às vezes dá essas divergências. Sim, e uma coisa assim, até que eu vou falar aqui assim, no conceito mesmo, que eu fui procurar lá, né? Professor, gente, adora conceito, tá? Porque quando a gente pensa lá no conceito, a gente traz uma visualização e traz para o concreto aquilo que pode ser só na teoria, né? E aí a gente acaba ficando mais claro. Aí eu fui procurar lá, Uhum. que no latim, né, do francês, coragem é a capacidade, muitas vezes, que é tida como uma virtude de agir, né? Apesar do medo, do temor e da intimidação. Olha que bacana, né? Então a gente deve se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação, Isso. apesar desse medo. Olha Isso.
só que bacana. E às vezes você já percebeu que tem pessoas que falam assim, que a coragem, né, o contrário da coragem é tido como covardia. Tem pessoas que falam isso, né? E às vezes os jovens, crianças, e utilizam até esse jargão, fracote, eu não sei o quê, que as pessoas É, falam, né? E isso daí, às vezes, é, acaba trazendo muito bullying na escola, já que eu sou professora. Eu vejo muito isso no dia a dia, né? Então, assim, uma outra coisa também que eu achei seria a noção da coragem, tá? O conceito que é usado para designar ao valor, a bravura e a valentia. Então, assim, eu acho que é muito bacana, né? A gente fazer essas reflexões, né? E eu acho que é uma coisa muito interessante que você vai com medo mesmo. Tem até aquela frase, né, que no coach a gente utiliza mesmo. Vai com é, medo mesmo. Levanta, TBC, tira a bunda da cadeira e vai. São coisas para é, ação. E isso, acho que são é. coisas muito interessantes que fazem com que a gente entre em ação, ainda que vá com medo. O medo é uma coisa que, do ser humano mesmo, né? A gente tem que ter para É sobreviver, senão natural. não teria como. É, exatamente. O medo nos ajuda a sobreviver. E como eu te falei, né? Eu tive um professor que ele falava, né? Coloca a fralda e vai. O negócio é ir, né? Bota a Isso, fralda e vai caminhando, né? Vai dando um passinho de cada vez, mas vai se movimentando, né? Que esse que é o segredo para você ter a coragem, é você se colocar em ação e não se deixar dominar por esse medo, né? Mesmo que isso você aí. vá Uhum. tateando, vá com receio, vá errando, né? O erro serve como aprendizado e muitas vezes as pessoas não têm a coragem de enfrentar determinado desafio com medo de errar, com medo do julgamento das pessoas, né? E, na verdade, esse erro, ele serve como aprendizado, é um resultado que você pode trazer para você e você vai verificar e de uma próxima vez você já sabe que aquele caminho não te dá um resultado que você gostaria. Então você vai buscar um novo caminho, né? Brené Brown traz muito a coragem de ser imperfeito, né? Para que a gente possa vencer, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa superar os desafios com as suas virtudes, com os seus pontos fracos, mas caminhar, né, Rose? Uhum. Isso é muito legal que esse livro aí que você fala da Brené Brown tem até no YouTube, também um documentário É, onde ela tem um fala, né, no vídeo. TEDx que ela Uhum. fez, maravilhoso, que é essa pessoa observar, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ser perfeitinha. Não, claro que não. Na vulnerabilidade que está a nossa força, né? Que quando você mostra que você tem aquilo lá que não está legal, mas você pode melhorar, tudo bem. E aí eu acho que isso daí faz com que a gente vá para frente. Assim, Márcia, uma coisa que eu achei bem legal, assim, será que as pessoas se lembram? O Luiz botou ali, ó, sem frio na barriga e sem a perna tremer, não tem sabor. E a Maria Helena botou aqui, ó, sem coragem de ser imperfeito, não, coragem, sim, coragem de ser imperfeito é ótimo. Aí uma É. coisa assim que eu acho que é bem bacana, que eu queria fazer uma pergunta pro pessoal. Vem cá, gente, vocês se lembram aí? Qual foi a última vez um ato de coragem que você teve? Eu tava pensando antes de começar essa live, Márcia, qual foi assim o ato assim que de mais coragem assim que você lembra que você já teve na sua vida? Será que alguém sabe aí, alguém pode ter coragem de colocar qual foi o ato de coragem que teve na vida? Vamos colocar aí, gente. Oi, Lidiane, tudo Olha, bem? eu posso trazer uns recentes, né? Que assim, que me vem mais rapidamente à mente, foi a questão mesmo de fazer os vídeos, fazer as lives. Eu precisei de um ato de coragem, porque embora eu tenha muita experiência, né, como educadora, né, em sala de aula, enfrentar o vídeo, enfrentar as lives foi uma coisa, uma novidade na minha vida que me demandou muita coragem, sabe, para poder me expor, que é aquilo que a gente falou, né? O medo do julgamento, né? O medo do que vai ser feito, o medo de errar, né? E aí você vê que na sequência as coisas vão caminhando, que o erro faz parte do processo e você vai.
Aqui, ó, a Maria Helena, quando a gente perguntou, ela botou do ato dela e de coragem. Ela botou agora quando me pediu ajuda. Porque eu estava resolvendo um negócio com ela que ela não sabia utilizar. Maria Helena, saiba que isso aí realmente é coragem, tá? A coragem, eu penso, no meu ponto de vista, a Rose, tá? É uma coisa maravilhosa, porque você, quando mostra a sua vulnerabilidade, você fala, eu não sei. Mas você vai aprender, a gente está aqui para isso mesmo na vida, né? E é um para Exatamente. aprender e ajudar o outro, que isso é o mais importante. E a Dani colocou aqui, ó, toda vez que ela ia trabalhar, porque ela era enfermeira, né? Então isso aí era um ato de coragem. Realmente, Dani, eu acho que É, isso daí é uma coisa que realmente é muito importante, né? Você lidar com o outro. E eu sou professora, e assim, eu não vou dizer para você que o maior ato, né, de coragem foi esse ou aquele, mas assim, eu já sou professora há bastante tempo, adoro trabalhar, mas esses vídeos que você falou, ai, gente, olha, você fazer um vídeo sem ninguém te olhando, que eu acho que é o mais difícil, porque quando você está falando com alguém, é muito mais é, simples de você fazer alguma sim. coisa em vídeo. Mas quando você fazer uma gravação, que nem eu fiz o curso e coloquei lá na plataforma, nossa! Aí tinha vídeo que eu fazia várias vezes, né, para você poder ver, tá, será que as pessoas entenderam? Então, assim, isso é um ato de coragem também, de você Sim, aparecer no Instagram, de você, porque assim, você está virando uma figura mais pública, né? Então, assim, é, você não tem como agradar todo de mundo. você Isso aí se também colocar, de você se expor, né? A gente, às vezes, quando fala de coragem, né, muitas pessoas pensam sobre coisas grandiosas, mas no dia a dia a gente tem que ter a coragem para enfrentar os desafios, né? A Rejane está colocando aqui, ó, coragem de criar mudanças para deixar de ser manipulada, estudando muito, com que certeza, bacana, né? A Rosane. coragem de dar esse passo, de buscar o conhecimento para não ser manipulado, né? E isso precisa de um ato de coragem para estudar, para ler, para interagir, para se informar, né? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, né, Rose, que às vezes as coisas vão ficando de lado, né? Ô, Márcia, sabe o que veio aqui na minha cabeça agora? Assim, a gente sendo, no caso, a gente já está trabalhando já há algum tempo com, no caso, eu com desenvolvimento humano e você também. E aí, às vezes, que a gente estuda muito, tá, gente? Vocês não têm noção do quanto que a gente estuda. E aí, assim, a gente faz mentoria, a gente faz curso, a gente faz treinamento, a gente dá curso também, a gente dá treinamento, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. E o que é mais engraçado, Márcia, e pessoal, é que, por exemplo, quando eu estou como aluna, eu logo pergunto, professor, o professor fala, eu não quero saber se vão me julgar, se não vão, eu pergunto tudo. Por quê? Eu quero aprender para eu levar o meu melhor para o meu aluno também. E o que é engraçado é que isso é um ato de muita coragem, gente, porque olha, a barriga dói, às vezes, as pernas tremem, fica suando frio, as mãos, sabe? Fica geladinha. Ai, meu Deus, todo mundo vai ficar me olhando, né? Vamos supor. E aí você acostuma com isso, né? Isso é uma coisa natural até pra gente, mas assim, isso eu acho que nos últimos tempos, vamos dizer assim, seria também uma das coisas bem importantes. E também você, acho que uma outra coisa no meu dia a dia, que é um desafio que eu venho vivendo aí o tempo inteiro, é procurar fazer diferente, Márcia, e levar assim cada vez coisas diferentes para minha audiência, para as pessoas que me seguem no Instagram, para as pessoas que buscam lá na minha rede social. E isso daí é uma das coisas que eu vejo que é um ato de muita coragem minha em querer sair também do que eu fazia antes e querer fazer coisas diferentes, né? Que eu acho que quando você Sim. se desafia é muito bom. Ah, o Luiz botou aqui, ó. Aprender a aprender é um ato de humildade e sabedoria. Sim, e eu não me importo, tá? Se as pessoas falam, eu quero é aprender. Porque, olha, não tem coisa É, melhor do mundo, gente. É quando você pergunta e você tem aquela resposta que você entende que a pessoa está falando. Para mim, isso é muito importante. O conhecimento, isso aí é uma coisa legal. E a Marilena, ela tinha botado ali, celebridade. Não, não, Marilena, não é questão de ser celebridade. É questão mesmo de você acostumando, né? E que as pessoas começam a olhar para você assim, que ninguém sabe tudo, tá, gente? Quando meu aluno me pergunta,
tenha certeza, eu não sei tudo. E se eu não souber, eu vou procurar até uma forma de aprender a trazer aquela resposta, porque é um eterno aprendizado, né? Isso aí acho que é uma coisa muito bacana. Mas voltando aqui, então assim, a gente já falou aí dos nossos atos aí de coragem, né, Márcia? Né, pessoal? Assim, nos últimos que a gente vem enfrentando. Aí tem uma outra pergunta, assim, que eu achei que é bem bacana, tá? Será que as pessoas, elas querem mudar mesmo, Márcia? O que você acha? Me conta aí. Pois é, Rose, eu acho que querem sim mudar, né? O negócio é que para mudar existe um processo, né? Como a gente fala, a gente não estala o dedo e já muda, né? Existe todo um processo, toda uma caminhada para que você consiga mudar. E essa caminhada é um desafio. E muitas pessoas acabam não fazendo essa caminhada, né? Desistem no meio do caminho, como a gente costuma dizer, porque a gente começa a mexer com pedaços, né? Com partes das pessoas que estavam lá guardadinhas, né? Que não incomodavam, e de repente você começa a trazer isso à tona, e isso pode causar um incômodo nas pessoas. Então, eu entendo que as pessoas, na maioria, porque tem gente que realmente não quer mudar, tem gente que está satisfeito como é e a gente tem que respeitar. Mas muitas pessoas querem mudar, mas tem um probleminha aí na caminhada para fazer essa mudança, né? As pessoas acabam desistindo para poder efetivar isso. Você percebe isso também? Assim, eu acho que isso é muito bacana que você falou, né? Porque, assim, nos meus atendimentos, eu observo que as pessoas gostam muito de falar que querem mudar, né? Elas querem mudar, mas a jornada que é linda, né? Quando Uhum, você começa a fazer alguma coisa, e aí você começa a aprender, e você começa a perceber coisas que você fez, né? E que você podia ter feito diferente. Mas será que você está pronto para desapegar, né, daquilo que estava te fazendo ficar lá naquele lugar? Então você tem que ter coragem aí para você poder sair daquele lugar. Você tem que ter coragem para você acionar essas questões, né, para desapego mesmo, porque assim, isso tudo tem que ter coragem, gente, porque se você não tiver a coragem para você fazer a mudança, deixar para trás, vamos supor que você tem aí, até um exemplo que eu trago muito é a questão do emagrecimento, né? Que é uma coisa mais visível que a gente observa no dia a dia. As pessoas têm alguns padrões comportamentais fazendo aquilo todo dia. E aí, para que ela uhum, faça a mudança para alguma outra coisa, ela aí vai precisar de ter coragem de deixar aquilo, né, para trás e fazer uhum. diferente. E essa questão aí eu acho que é muita coragem que a gente tem que ter. Eu me lembro de um período que eu quis fazer um emagrecimento, que eu estava doente, e aí foi muita coragem minha de fazer aquilo. E quando eu fiz, eu vi, nossa, a mudança foi assim, estrondosa. Então, assim, se você está aí agora com alguma dúvida de que você vai mudar, pensa um pouquinho o porquê que você quer fazer essa mudança. O porquê é forte mesmo para você fazer essa mudança. Olha, eu tenho a certeza que vai ser maravilhoso. E você aí vai conseguir, porque olha, a coragem está aí dentro de você, hein, gente? Bora botar essa coragem aí para agir. Oi, É, eu Antônia, tudo costumo bem? Boa dizer. noite. Oi. Eu costumo dizer, Rose, que a sua intenção para a mudança tem que ser forte. Essa intenção forte ajuda nesse movimento de ação, ajuda a ter a coragem para enfrentar essa jornada. Quando você tem uma intenção muito mais ou menos, né, fica mais difícil porque aí você acaba recuando em determinados momentos. Então, por que você quer emagrecer? Qual a intenção que você tem Uhum. para buscar esse emagrecimento? É uma questão de saúde, né? Porque é uma intenção forte, é a questão de você se manter Sim. saudável, de você estar bem fisicamente. Então, essa questão da saúde vai te ajudar a ali movimentar, né? Eu quero estar bem comigo mesma, né? É, acho que foi ontem que eu vi um rapaz que perdeu mais de 30 quilos
porque ele sofreu um bullying de uma menina que ele estava querendo namorar, né? E ele ainda não tinha se declarado nem nada, mas a menina, na brincadeira, né? Começou a brincar com ele a questão da gordura, e aí ele se sentiu extremamente incomodado e quis mudar. E ele perdeu 30 quilos. Eu não lembro o período que ele fez essa transição, mas ele conseguiu perder 30 quilos porque a intenção dele era realmente agradar a pessoa com quem ele estava querendo se relacionar, a pessoa que ele estava gostando. Então, isso é uma intenção forte também para você provocar uma mudança nos seus hábitos, nos seus comportamentos, para conseguir, né, no caso dele, o emagrecimento. Então, a intenção, o porquê que você quer fazer aquilo, é a chave para que você consiga atravessar essa jornada e alcançar aí a mudança, né? Isso aí é bem bacana, porque assim, eu trabalho com emagrecimento, né? E eu sempre falo isso para as minhas clientes, né? O porquê. O seu porquê é forte realmente, e a saúde é um dos porquês mais fortes que tem, porque o pilar da saúde é aquele lá em cima, né? Que vai te Sim. manter saudável, que vai fazer com que você tenha disposição para fazer o que você tem que fazer, o legado que você vai deixar na sua vida. Olha quanta coisa, né? Tem você, através da questão da saúde, desse pilar aí da saúde, ele é essencial para que você consiga fazer mudança. E Sem assim, uma saúde não somos nada, né, Rose? isso, exatamente isso. E uma das coisas assim que eu observo, Márcia, que assim, as pesquisas, eu estava olhando assim uma pesquisa agora há pouco, por conta desse negócio do Covid, né? E aí as pessoas, em 2005, tá? Uma primeira pesquisa que eu vi em São Paulo, 18% das pessoas falavam que tinham medo de morrer. Olha só apenas 18%. Aí agora, numa nova pesquisa que foi feita, logicamente que não foi uma pesquisa tão profunda, mais superficial, ela vinha falando que 90% da população tinha medo do Covid. Então, assim, aí você vê que uma coisa que está muito próxima, que você observa, essas incertezas, faz com que desperte ainda mais, né, o medo das pessoas. Porque, na verdade, a gente tem medo porque é um desconhecido, né? Não é que é uma doença, porque é uma coisa desconhecida que você não sabe quais são o que pode acontecer, o que não pode. Como é que você vai lidar com isso? Então, uma coisa que você estava falando quando a gente começou hoje aqui na nossa live, foi falando sobre a máscara, né? Todos os cuidados que a pessoa podia ter para que ela conseguisse ter uma vida mais normal possível. E cedo a gente estava conversando de uma coisa que eu, assim, gente, eu fiquei retirada, né? Durante que eu sou professora, eu fico muito à distância, né? Na plataforma. E eu fiquei bastante tempo sem sair de casa. A primeira vez que eu saí de casa, vocês não vão rir, não, tá, gente? Olha, não vão rir, não, hein? Mas o Luiz está aí, ele vai falar que isso aí é verdade. Oi, Ana Paula, tudo bem? O Luiz vai confirmar que isso aí é verdade. Gente, eu não sabia nem pisar no chão direito. Eu saí e fiquei meio assim, sabe, meio perdida. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa horrível. Você não saber direito até andar na rua. Por quê? Porque estava afastada. Então, isso é ruim. Sim. E é muito bom com que você tenha. Vá lá ter a sua precaução e vai mesmo. E vamos fazer o que temos que fazer. O Luiz está rindo, ó. Ai, gente, mas era para rir mesmo. Eu só de lembrar da cena, estou rindo. Então, para que a gente possa enfrentar, né, com coragem aquilo que é desconhecido, uma coisa que é bem bacana é você ter alguns critérios, né, de segurança, que é o caso aqui que a gente está falando, né, para que você faça o que você tem que fazer. É claro que tem coisas que fogem do nosso controle, né, e aí fica complicado, como aglomeração. Isso aí realmente eu ainda acho que nós não temos possibilidades de fazer, né? Ainda está muito alta alguns sinais aí de controle, mas não sou da área da saúde, então não vou falar nada disso, que isso não convém a mim, que sou leiga no assunto, né? Então, assim, uma coisa que eu trouxe aqui, uma pergunta também, qual a capacidade que você tem para dar o primeiro passo em qualquer processo que você faça aí na sua vida para você passar por um desafio? O que você acha, Márcia?
Então, o primeiro passo é justamente esse, né? Reconhecer que está com medo. E medo de quê? Né? Por que que isso está me incomodando? Por que que eu estou meio receosa de enfrentar essa situação, de dar esse primeiro passo? Então, acho que o primeiro momento é esse, você reconhecer que está com esse medo, identificar o porquê desse medo, né? O que que ele te causa, quais são as consequências que ele poderia trazer para você e começar a trabalhar isso, né? Para que você consiga dar o primeiro passo e ter um pouco mais de confiança para dar o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. Então, o primeiro entendimento é você saber o porquê que você está com medo para dar esse passo. Qual é o desconforto que ele lhe causa para dar esse primeiro passo? Porque, como você falou, né? Até bem pouco tempo, as pessoas estavam receosas de sair na rua. Tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, e as pessoas ficaram receosas de sair na rua. Hoje, você vai na rua, você vê um movimento praticamente normal, né, as pessoas realizando as suas atividades, mas a grande maioria, claro que tem as exceções, mas a grande maioria se precavendo, né, em relação ao que pode acontecer, né? Muita gente com máscara, utilizando a máscara para se proteger. Então, o medo está ali, está presente, mas ele não está paralisante, né? Ele está ali, eu identifico que eu tenho medo. Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo do Covid, de pegar o Covid, porque, como você falou, é uma coisa ainda incerta, são muitas informações, né, assim, que não te traz aquela segurança do inimigo que você está enfrentando. Então, isso me causa o medo. Mas esse medo não está me paralisando. Eu estou indo fazer as minhas atividades de uma forma mais consciente. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu identifiquei o porquê de eu ter medo do Covid, qual a consequência que ele tem, mas ele não me paralisou. Ele faz com que eu dê o primeiro passo, que é ir na rua, e aí você vai com uma certa cautela, utilizando todos os recursos que a gente tem para se precaver. Assim, uma coisa que eu acho bem bacana, né? É assim, a gente dá nome ao medo, né? Eu acho que quando você começa a trazer isso, eu sempre falo isso para as minhas clientes, né? Quando você dá nome para o medo, já começa a você observar, que às vezes, vamos supor, existem algumas pessoas que têm medo de algumas coisas, mas quem é que você tem certeza que aquilo vai acontecer? Normalmente, 90% das vezes, aquilo que você imagina, a sua mente que cria, não é a realidade. Então, a gente precisa também verificar isso. Tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de cobra, por exemplo, né? Mas quem te garante que você aqui na cidade, você vai estar com a cobra aqui próxima de você? Então, assim, existem alguns cuidados que você pode ver. E aí, assim, eu não gosto muito de rato. Isso aí é uma coisa que detesto rato. Aí, mas assim, você não precisa de estar com o rato ali o tempo todo. Então, você vai ter aqueles cuidados para que o rato não chegue perto de você e nem coisas assim. Então, são alguns cuidados. A nossa mente, ela faz... Nossa, ela cria, né, uma coisa que não existe. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados para que aquilo não seja... Você não se torne refém daquilo, né? E uma coisa que, assim, eu observo também é o medo de decidir, né? Acho que a coragem para você tomar certas decisões, isso aí é essencial. E isso eu observo também que é uma prática, né? Se você sempre se esquiva das coisas, como é que você vai ser corajoso na hora que aconteça alguma coisa que você precisa de resolver? Então, assim, é uma prática. E o medo, ela é uma coisa que é inerente. Isso é uma coisa que é inata, acontece com todo mundo. Isso aí é comum com todos. Agora, o que você não pode deixar, que nem você falou, né? Nos paralisar. E aí você... Como é que diz? O pessoal vai, o seu professor falou, né? Bota uma fralda e vai, né? E é isso aí você vai fazendo. E aí uma coisa que eu sempre digo, assim, que eu acho que também é importante, é você fazer
Um passo de cada vez. Você não precisa dar um passo imenso para você fazer alguma coisa. Você vai de um passinho em passinho que você vai chegar lá. Vamos supor que você gosta aí de uma menina ou de um rapaz, né, maravilhoso aí, dá um sorriso para ele um dia, dá um oi, e aí vai aos pouquinhos, né, se encontrando, até você conseguir dar um outro passo. Ah, o Luiz botou ali, o poder decisório é algo a ser desenvolvido, com certeza, né? A decisão é uma escolha, né? E se você não fizer essa escolha, você pode se tornar refém dela, né? E aí, assim, você ficar no mesmo lugar o tempo todo. Às vezes você quer um emprego novo, né? Aí você tem o receio de sair daquele emprego para ir para um outro. Então, assim, uma coisa que eu acho que até a gente pode colocar aqui, que eu acho que é bem bacana, que talvez possa até ajudar algumas pessoas. Você criar estratégias para que você possa se sentir mais seguro, para que você dê esse passo. Vamos supor que você comece a fazer um investimento de recursos mesmo para você dar esse passo, para você mudar de emprego. E aí você começa a investir também em cursos para você se sentir mais seguro, para você conseguir chegar lá. E aí você vai fazendo tudo aos poucos. Você não precisa logo, né, de uma única vez. Que quando você faz isso de uma única vez, às vezes pode ser meio desconfortável você fazer isso. Mas você pode fazer. E eu tenho certeza. Agora, se você quer mudar, se você não está satisfeito no lugar que você está agora, toma a decisão. Né? Você tem que dar um primeiro passo e investir em você. Porque é você que vai tomar a decisão, não é o outro. Não coloque responsabilidade na vida do outro, no marido, no filho, no seu colega. Ah, porque ele falou para eu fazer assim. Não, você é o responsável para você decidir pela sua própria vida. E eu acho que isso aí é uma coisa que é muito clara. E a gente tem que ter coragem de assumir os riscos, né? Que como você estava falando, né, Márcia? Que assim, você tem que agir. Agora, se você não agir, vai continuar na mesmice. Isso aí é uma coisa bacana. Gente, quem é que já teve alguma vontade de fazer alguma coisa, de tomar uma decisão, de fazer algo e se travou aí? Ah, Jojozinho botou ali, ó. Sair da zona de conforto é difícil, temos que ir a um pouco. Jojo, olha só, uma coisa que talvez faça sentido para você, vamos cortar esse difícil aí, vamos utilizar, não é tão fácil, porque o nosso cérebro também, ele vai se sentir mais confortável de fazer aquilo que tem que fazer. Porque essa palavra difícil acaba você até te paralisando um pouco. O que você acha? Você acha que isso é legal para você pensar? Aquela é minha coach, viu, Márcia? Uhum. Aí vamos começando, né? A fazer assim algumas coisas. Jojozinho, essa coisa de sair da zona de conforto é difícil para todos, né? O que faz a diferença é que alguns topam enfrentar a caminhada, a jornada, e outros não. E é como a gente estava falando, né, Rose? Dá o primeiro passo para você avaliar como você se sente, como você vai conseguir dar aquele primeiro passo, quais são as consequências, quais são os benefícios daquele primeiro passo. E tem algumas pessoas que fazem a caminhada e lá para o meio da caminhada acabam voltando. E não tem problema, né? Porque nós não somos máquina, né? A gente está num processo de mudança. E muitas das vezes esse processo pode demorar um pouquinho mais para algumas pessoas. Então, o importante, eu acho que o mais importante de tudo, como a gente falou já anteriormente, né, é eu identificar o porquê que eu quero aquela mudança, né? O que aquilo vai me trazer de bom para que eu possa enfrentar essa jornada. E realmente não é fácil, né? Para muitas pessoas não é fácil, mas é um crescimento, é uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, né? De aprendizado, porque muitas vezes nesse processo dessa caminhada, não é isso, Rose? A gente erra, e aí é como a gente falou, esse erro é porque desde cedo nós somos muito direcionados a ser vencedores, a acertar sempre, né? A gente já começa na escola sendo cobrado para tirar notas altas, se você tirar nota baixa,
né? Você fica meio que de fora, quando na verdade você poderia utilizar aquela nota baixa para entender que você está fazendo de errado que você não está conseguindo melhorar o seu desempenho e encontrar um novo caminho. Então, e essa cobrança por ser vencedor, por estar sempre certo, né, por ter sempre sucesso, vem lá de trás. Por isso que a gente fica realmente inseguro para sair dessa zona de conforto, como a Jujuzinha falou, né? É um processo de mudança que a gente passa que não, muitas vezes não é fácil, não é isso, Rose? Assim, uma coisa que assim, me fez todo sentido. Oi, Marisa, tudo bem? Uma coisa que fez todo sentido para mim é uma frase que eu trago comigo e que ela é muito forte para mim. E eu vou falar essa frase aqui. Queria que você aí da sua casa pensasse um pouquinho nessa frase e falasse essa frase aí agora. Quem eu sou começa agora. Então, assim, se você fez alguma coisa que não deu certo até um segundo atrás, agora você pode tomar a decisão de fazer diferente e você ser quem você quer ser agora, nesse momento. Então, isso daí faz todo sentido nas coisas que você falou aí, Márcia. Aquilo que você não fez, agora você pode fazer. Então, principalmente aí, ou que seja no emagrecimento, ou que seja num desenvolvimento pessoal, ou que seja num novo emprego. Tá, você errou, tudo bem. E aí começa de novo, e de novo. E eu faço isso sempre, Márcia. E assim, todos nós. até você se tornar. Isso aí, o processo, né? Tudo que você faz repetidas vezes acaba se tornando um hábito e vira inconsciente. E quando vira isso, é inconsciente, é novas redes neurais que a gente tem. Sim. E aí a gente vai fazendo, vai fazendo. E quando você vê, gente, é maravilhoso, porque você consegue fazer. Mas tudo isso é numa decisão, na coragem para você tomar uma decisão. E é aí que você muda a sua história. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero fazer isso, eu não quero decidir. Quando você não decide, você tomou uma decisão. A decisão de não agir. A decisão de ficar lá parado. Né? E aí, que mudança que você vai ter? Não é fácil as pessoas falarem assim. Eu vejo isso assim em alunos, né? Eles falam assim, eu quero fazer medicina. Isso é o que eu mais escuto na sala de aula, tá? Que quer fazer medicina. Mas aí a pessoa esquece de ver o que precisa desapegar das noitadas, daquilo tudo que ele gosta de fazer. Você realmente está ciente que você vai fazer isso? Você quer realmente isso? E não é uma coisa para você fazer um dia nem 2 dias. É 5 anos, 10 anos da sua vida. Para você insistir naquilo ali até você alcançar aquele objetivo. E às vezes a pessoa ela desiste no meio do caminho porque ela não avaliou, né? Aquele cenário que poderia acontecer. Isso aí é uma coisa que é muito importante, você avaliar, analisar aquele cenário. Será que aquele cenário está melhor? Vai ser melhor daquele jeito? E se eu continuar daqui a 5, 10, 15 anos daquele mesmo jeito? Você vai se reconhecer no espelho? Vai lá olhar no espelho e vai falar para você, a minha vida foi... Eu não vou falar um palavrão, mas... que estamos aqui ao vivo, né? Então, assim... A minha vida foi uma vida extraordinária ou foi uma vida de M, né? Aí assim, até o Jerônimo ele utiliza essa palavra, eu acho que é muito bacana. Porque você visualizar isso depende somente de você e de mais ninguém. Olha, e não adianta colocar a culpa no vizinho, no colega, no marido, no filho, ou na mãe, na sogra, ou nos seus colegas de trabalho, no seu chefe. A culpa é sua. Então, vamos deixar a culpa para lá, gente. Vamos tomar a decisão e vamos lá. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Porque, olha, quando você faz, não existe sensação maior e melhor do que a realização. E eu posso falar isso porque eu sinto ela muitas vezes. E eu vejo isso do meu cliente também. Então, isso aí é muito bacana. Mas acho que às vezes eu fico... Se fala, porque eu me lembro das situações, das coisas assim. Não, e eu gostaria tá que certo. as pessoas tivessem, sabe, essa vivacidade e para fazer o que ela tem que fazer. Que isso aí é muito importante, né? A gente se sentir pleno. Quando você sente pleno, meu Deus, não tem sensação maior e melhor do que essa. Você está falando aí, Rose, eu me lembrei de uma coaching que eu tive há um tempinho atrás,
né? Ela é formada em administração, já tem curso de pós-graduação, já está no nível gerencial mais para cima, mas ela estava sendo cobrada para assinar determinados projetos, ela estava sendo cobrada como engenheira, né? Para que ela pudesse assinar, ela tinha que ter o título de engenheira. Aí ela falando para mim, ai, Márcia, fazer engenharia, 5 anos, não sei. Aí eu perguntei para ela, né? Quais são os benefícios que... Porque 5 anos vai passar de qualquer maneira. Não é isso? Para mim, para ela, para você, 5 anos vai passar. Né? O que eu vou fazer nesses 5 anos é que vai dizer como eu estarei lá na frente. E aí eu estava perguntando exatamente isso para ela, né? Quais são os benefícios para que você vai ter depois que passarem esses 5 anos? Para que ela analisasse, né, o quanto seria importante essa caminhada do curso para poder ela se reformular, porque ela estava cansada de uma área, queria fazer uma outra área, mas a intenção dela não estava tão forte para fazer. No final, ela se inscreveu para poder fazer a engenharia. Né? Não sei se ela vai conseguir terminar, né? Ainda não falei com ela, mas ela está aí. Então, é um passo de cada vez, né? Como a gente conversa. Então, eu vou fazer esse primeiro semestre, depois o segundo semestre. Não penso nos 5 anos, eu penso agora, o primeiro semestre. Venci o primeiro semestre, então eu vou para o segundo semestre. E quando vê, passaram-se os 5 anos. Ô, Márcia, eu só vou falar só que estamos nos aproximando. Então, assim... Ela passa tão rápido, né, Tá Rose? maravilhoso, gente. Olha, se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã. Só que eu ainda tenho um atendimento daqui a pouquinho. Então, assim, uma das coisas que é muito importante, né, para você passar por esse processo, né, para você ter coragem. Se você não tem aquela coragem ainda, tem alguma coisa que está te atrapalhando? Procura um profissional que ele vai te ajudar aí, que o coach, ele ajuda muitíssimo, né? Trazendo grandes percepções novas para essas mudanças. E aí, eu vou falar aqui agora sobre o nosso curso, né? Afinal de contas, esse curso aí vai estar ajudando aí muitas mulheres. Maravilhoso. Eu criei um curso, Márcia, justamente para ajudar essas mulheres a serem donas de si mesmas, a que elas possam tomar as decisões que elas quiserem, para que elas possam ser quem elas quiserem ser. E é uma mentoria, junto com o curso, que eu estou dando um curso de bônus, e essa mentoria aí está maravilhosa. Você que é mulher, que você deseja mudanças aí na sua vida, você que quer criar alguma coisa, você que quer viver uma vida diferente, você está insatisfeita com o seu relacionamento, você está insatisfeita do seu trabalho, você está cansada de ficar na mesmice, vem para cá, junto com a gente, no Segredos da Mulher Próxima 2.0. E você vai receber aí nesse processo aí de mudança, nesse curso maravilhoso aí, que é uma mentoria, na verdade, em 4 encontros presenciais. Ainda vai receber aí um curso lá na plataforma que você vai fazer durante o período que você quiser, em 2 anos ainda. E nossos encontros ao vivo serão maravilhosos. Eu estou vendo vários alunos aí que estão aí nos assistindo. Nosso encontro vai começar, gente, em setembro, tá? Depois do dia 15 de setembro, a nossa mentoria vai começar. E aí as nossas inscrições ainda estão abertas. Vem para cá junto com a gente. Eu tenho certeza aí que vai ser maravilhoso. Quem quiser, me chama aí no direct, Potência Feminina, _Rosemary. Márcia, fala um pouquinho como é que as pessoas te acham. Então, o meu perfil também está aí em cima, é Marcia.Executive Coach. Eu trabalho diretamente com as competências, né, profissionais. Então, através de uma análise comportamental, a gente consegue identificar quais são os pontos que o profissional tem, os pontos positivos, os pontos que o levam para frente e aqueles pontos que, se ele melhorar um pouquinho, ajuda muito mais. Então, para quem quiser, eu também estou à disposição. É só chamar no direct para que a gente possa trabalhar as competências profissionais. Rose. Ai, que maravilhoso, gente, ó, aqui
Analista com analista, olha só, a Márcia também, né? Nós somos analistas aí comportamentais e também utilizamos isso aí. Gente, olha só, eu quero agradecer imensamente você que está aí. E talvez você esteja aí vendo gravado, né? É um prazer também imenso falar com você através da telinha. Márcia, gratidão imensa por você ter estado aqui com a gente. Foi maravilhoso. Ai, Rose, eu que agradeço mais uma vez o convite. Né? Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Como a gente falou, né? O tempo passou, eu nem vi, a gente fica com uma conversa, né? Trazendo as questões, mas numa conversa muito gostosa. Então, sempre que eu tiver disponibilidade, a gente parte para um novo tema, uma nova conversa. Eu estou à disposição. Ah, que maravilhoso, Márcia. Gente, e vamos botar aí a ação, viu? A coragem em ação aí, e anda com medo mesmo. A gente vai lá e vai conseguir resolver tudo que tem que resolver nessa vida. Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo que os outros ficam mais fáceis. Muito mais fácil. Então, gratidão para você que está aí, um grande beijo para vocês. E olha, amanhã tem mais, hein? Amanhã a gente vai estar falando aí sobre um assunto que confiança você tem ou não tem? Então é uma coisa que vai ser espetacular. Eu espero você. Confiança ajuda a ter coragem, né, Rose? Ah, isso aí, maravilhoso. Beijo, Márcia, gratidão. Tá bom, pessoal, tchau. Até a próxima. Tchau. Até.